Bom, vamos falar sobre a pós-verdade e fake news. Por que são importantes? Vai. Não, na verdade tem a ver, né? Na verdade tem uma relação entre isso. Por isso. Tá. Não, por quê? Por uma coisa assim, o que o promotor mais faz é buscar a verdade. É isso que o promotor mais faz. Não é nem acusar, ele é buscar a verdade. Você recebe o processo, você quer o caso, vai analisar o caso, o que você quer. Você não quer nem condenar, nem absolver. Você quer saber o que aconteceu. Então você quer a verdade. Né? O que aconteceu? Só que aí que está o negócio. A verdade é um conceito muito fluido. Eu quero a verdade, mas verdade de quem? E qual verdade? Esse é um problema. Né? Por exemplo, hoje você pode, aleatoriamente, só para efeito didático, né? Para você poder entender, você coloca um muçulmano, um judeu, um espírita, um católico, cada um tem sua fé. Qual é a verdadeira? Nenhuma. Nenhuma. A verdade é uma. Cada um acreditar é uma coisa que você não vê. É difícil. Cada um tem a sua verdade. Né? Então, isso é a verdade religiosa. Então, nessa verdade nós não vamos falar. Né? E a verdade filosófica também. Tem Nietzsche, tem Platão, cada um tem um pensamento intelectual, uma conclusão. Tem conclusões diferentes. Qual é a verdadeira? Depende da qual você quiser. Então, a questão da verdade é uma questão muito fluida. Mas tem um problema aí. Se você não tiver um mínimo de consenso entre o que é verdade, nós vamos virar uma guerra eterna de um contra o outro. Um vai falar X, outro vai entender Y. Então tem que ter um mínimo de verdade. Isso o promotor também vê no processo. Você quer uma verdade. Qual verdade que você quer? Aqui é a mesma coisa. Filosoficamente, é a mesma coisa. A verdade acaba sendo uma verdade só, que é a verdade do fato. É daquilo que aconteceu. E o que é aquilo que aconteceu? Aquilo que aconteceu é o fenômeno físico. Né? Aquilo que aconteceu é o fulano que morreu, é o terremoto que teve, a bomba que explodiu. Você pode falar qualquer coisa, mas fulano morreu. É um fato. Você não pode modificar isso. Né? Então, se existe uma verdade que pode existir entre você e eu, entre o Zacarias e eu, entre eu e quem estiver assistindo, você que está assistindo, é um fato que não pode ser modificado. Porque ele é físico, ele é exterior a você. Ele não depende da sua vontade. Né? Então, essa é o elemento comum que todo mundo tem. É um fato. É um fato. Então, isso serve para tudo. Para processo, para investigação. E o promotor faz isso. E isso foi o que acabou me levando para esse outro plano. Por quê? Porque se discutia exatamente essa questão do fato, do que é e do que não é. Por quê? Porque criou-se uma distorção. Criou-se uma fratura, um rompimento sobre o que é verdade. De onde vem isso, Márcio? De onde vem isso? Isso vem, na verdade, isso é uma teoria que foi criada, o fato que foi criada para influenciar a opinião pública e gerar ganho político. Né? Isso aconteceu, isso foi experimentado, foi criado, na verdade foi aperfeiçoado por uma empresa chamada Cambridge Analytica, na Inglaterra, e ela criou um sistema para fazer isso. Antes podia até acontecer, mas agora acontece de uma maneira propositada. Eu vou até explicar rapidamente por quê depois. Mas, basicamente, a ideia é essa. Ela quebra o fato. Né? Ele vê o fato e diz o seguinte, olha, o fato é problemático, porque ele não depende de você. Ele pode te agradar, pode te desagradar. Ele pode ser bom para você, ou pode ser ruim. Mas você não pode alterar. Né? E a grande ideia, né, a grande ideia deles é que esses fatos, essa realidade, essa informação, ela atinge a opinião das pessoas. Ela forma. Fica meio tipo de uma guerra híbrida, né? Fica aquela coisa Exato, não. É uma guerra híbrida. Eu ia chegar isso no final do livro, eu explico isso, depois não é uma guerra híbrida. Então, o que acontece? E aí tem uma coisa interessante, que aí é o núcleo da questão, que parece complicado, mas não é. Qual que é o contrário de verdade? Mentira. Mentira. Qual é o contrário de fato? Aí é que tá.
Qual é o contrário de fato? Você vai falar, não, mas isso é um fato, o que você está falando é mentira. Não, não. Mentira não é o contrário de fato. Mentira é o contrário de verdade. Eu pergunto você, qual que é o contrário de fato? Aí você tem que estudar para chegar, e quem domine esse assunto é uma filósofa, a judia alemã, Hannah Arendt, Eu li talvez isso. a maior filósofa do século XX, uma excepcional, excepcional, que ela escreveu um livro chamado Verdade Política, sensacional. E ela vem e diz o seguinte, olha, e mata isso de uma vez, citando Platão, etc., mas ela vem e mata isso e fala assim, olha, o contrário de fato é opinião. Por quê? Porque o fato é uma ocorrência física, ela é externa a você e ela pode ser verificável. E a opinião? A opinião é interna, própria sua, e ela não é verificável. Ela é ao contrário. Uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Então, a grande questão dela, da política moderna, dessa formulação política moderna, é mudar a situação dizendo o seguinte, olha, a minha opinião é um fato. E aí, matou tudo. Vou ser mais específico, sem entender também de uma maneira mais simples. Há 5 anos nós estamos tendo eleições no Brasil polarizadíssimas. Polarizadíssimas. Não interessa quem, mas polarizadíssimas. Eu acho que não existe ninguém que esteja ouvendo isso aqui, que tenha chegado e dito assim, olha, eu não vi uma discussão a respeito de política ou eleição. Eu não vi uma briga num domingo na almoço de família, o tio brigando com o sobrinho brigando com o pai não sei o que, todo mundo brigando, que a discussão quase sai no tapa. E nós vimos crimes sendo praticados por conta de um aniversário, por conta de uma conversa, um extremismo. Um extremismo. Então isso importa. Isso importa. E por quê? O que leva essas pessoas a esse confronto, essa pessoa de um para o outro? É porque quebra-se essa ideia de fato. Cada um diz uma coisa. A minha opinião é essa. Só que a opinião da pessoa é tida como um fato. Ela tem a opinião dela como fato. Só que fato não é. É opinião. E essa opinião, ela pode ser manipulada. E quando você manipula a opinião, você manipula a política. Você controla a política. Por isso que nós vemos estes conflitos da maneira como nós estamos vendo hoje. Porque hoje você diz, fulano é isso, o outro diz, não, o que é isso é o seu, É minha opinião. e cada um diz, É só minha que não, opinião. é sua opinião. É É. possível respeitar, eu acho que tem que ser Ah, respeitado. mas aí perguntando relacionado a isso, eu sempre falo, eu sempre falo sobre democracia e liberdade de expressão. Eu acho que liberdade de expressão tem que ter, faz parte da democracia também, mas tem que ter limite. E democracia também tem que ter limite. Eu acho que tudo tem que ter. Não sei se você concorda comigo. Você não pode ficar tendo uma opinião porque sabe se você está certo na tua opinião. Cada um tem que ter uma opinião, mas Exatamente. ela Digamos assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra é coisa. outra coisa. Quando você fala de fato e opinião, você revela um antagonismo extremo. Por quê? Porque você envolve, nesse caso, 3 fatores. Isso você tem em psicologia social. Você envolve a cognição, que é o entendimento, você resolve o afeto, que é o emocional, e você envolve o comportamento, que é o comportamento físico. Então, quando você tem uma verdade como fato, da maneira como se coloca, como se manipula, você tem um envolvimento afetivo. Ou seja, seu envolvimento é emocional. Emocional. Então, o que acontece? A emoção, ela leva à radicalização. E é isso que funciona. É feito para isso. A pós-verdade, a fake news, essas coisas, são instrumentos que levam você ao estresse. Eu vou te dar, houve alguns exemplos recentes, inclusive, que são muito interessantes. Eu vi um vídeo na internet, todo mundo já deve ter visto, de pessoas cantando o hino nacional para um pneu. Cantando o hino nacional para o pneu. Aonde uma pessoa em sã consciência vai cantar o hino nacional para um pneu?
É óbvio que aquela pessoa que está fazendo isso foi levada a um estresse emocional e naquele momento ela extravasa esse estresse emocional através daquela ação. Mas quando ela está fazendo isso, ela está inconsciente de que ela foi levada a isso por um fenômeno de estresse. E esse estresse é formado pela pós-verdade e pelas fake news, que leva a pessoa ao desespero. E para poder, como é que fala, dar vazão àquilo que sente, ela busca essa solução. Gente rezando na frente de quartel. O quartel não é igreja para você rezar. Tudo bem. A pessoa pode. Eu não estou. A questão. Eu entendo, Aí, eu estou você tem outras coisas ali. Você tem também do outro lado também. Não, a questão não é essa. A questão é simples. A questão é a técnica. A técnica é uma arma que pode ser usada para qualquer lado. É como um revólver. Você pode dar para um, pode dar para o outro, um vai dar o tiro no outro. Mas a técnica é essa. Ela leva você a um estresse e você, para exercer, para se livrar desse estresse, você pratica ações que às vezes você não aceitaria, fazer coisas que você não faria e praticar atos que você não praticaria. Por quê? Porque você é levado a um extremo de estresse. Isso se dá através das fake news e da pós-verdade, que é uma forma de manipular suas emoções.